Bom, acho que a gente pode começar então, né, 1 hora. Boa tarde para todo mundo que já está aqui. Muita gente aqui, talvez não conheça ainda, né, as conversas neuromusicais, o projeto. Eu vou falar rapidamente, o que é o nosso grupo, né. Eu sou Patrícia, coordenadora do grupo Neurociência e Música na UFABC, que é um grupo que reúne pesquisadores das mais variadas áreas aí do conhecimento, e que tem como objetivo principal estimular a pesquisa científica na área da neurociência cognitiva da música, em busca de um melhor entendimento de como nós, seres humanos, processamos a informação musical, seja ouvindo ou seja produzindo música. E além da pesquisa, o nosso grupo também se dedica à divulgação científica, e é aí que se insere, então, essa série de palestras, né, chamada Conversas Neuromusicais, que é um projeto de extensão que busca estimular o debate em áreas de interseção entre a música e outras disciplinas, entre elas, e especialmente a neurociência. Quem tiver interesse em conhecer melhor o nosso trabalho, eu sugiro que depois visite a nossa página institucional, está aí, o link para ela, compartilhado aí na tela, que é neuro.ufabc.edu.br, e a gente também está nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. O título da palestra de hoje é Música, Experimento e Experimentalismo, e o nosso convidado é o professor Fernando Iazeta. O professor Fernando Iazeta é titular na área de música e tecnologia do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, onde eu me formei. É coordenador do Laboratório de Acústica Musical e Informática e diretor do Núcleo de Pesquisa em Sonologia da Universidade de São Paulo. Além disso, também é coordenador da área de artes na FAPESP desde 2010, atua como compositor e performer, com trabalhos que exploram experimentalismo, a interatividade e recursos eletroacústicos. Teve inúmeros trabalhos apresentados em concertos e festivais de música no Brasil e no exterior, e seus interesses de pesquisa são voltados para a investigação de formas experimentais de música e arte sonora. Então, vou passar a palavra para o professor Fernando, e vou pedir para que os que estão aqui acompanhando essa palestra, por favor, desliguem os microfones e, se puderem, também desligarem as câmeras, a gente agradece também. Tá? Então, eu vou tirar aqui esse meu compartilhamento de tela, vou pedir para o professor Fernando Iazeta colocar, então, a apresentação dele. Bem-vindo, Fernando, obrigada pela participação. Bom, eu que agradeço, realmente um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito a Patrícia, acho muito bacana estar aí mais perto desse grupo, né? Eu tenho uma relação assim, de afeto, vamos dizer assim, com assuntos ligados à cognição musical, à neurociência, acho que desde o mestrado, embora talvez nunca tenha atuado realmente nesse campo, né, de forma mais direta. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou situar um pouco a minha fala e começo dizendo que quando a Patrícia me pediu para mandar um tema, né, eu fiquei um pouco em dúvida sobre o que falar, e eu decidi um pouco arriscar, mostrar para vocês não um estudo de caso, ou um tópico muito específico de alguma pesquisa em andamento, né, como talvez vocês estivessem esperando, mas resolvi falar um pouco sobre questões mais gerais envolvendo a relação entre música e ciência, música e conhecimento. E isso não é uma escolha gratuita, né? É um tópico que me interessa muito e eu tenho trabalhado em relação a isso, especialmente nos últimos anos. É um tópico que interessa muito ao NUSON, que é esse núcleo que eu coordeno na USP, né? O Núcleo de Pesquisas em Sonologia.
E acho que também é um tópico que tem a ver com o momento atual em que a gente vive. Eu acho que no momento em que existe uma espécie de crise, né, da ciência, do saber racional, da própria academia, né, é importante a gente retomar certas questões que estão em torno do que a gente faz, né, tirar um pouco o olho do laboratório, da bibliografia, e olhar um pouco como é que se dá a nossa ação em relação ao trabalho que a gente faz de pesquisa. Então, no momento em que, sei lá, questões como terraplanismo, ideologia de gênero, ciência comunista, né, expressões que em outras situações seriam consideradas meras anedotas, né, quando esse tipo de coisa começa a habitar as estruturas de poder, acho que é um momento que a gente tem que prestar atenção e repensar um pouco certas coisas que a gente faz e entender como é que a gente pode lidar com isso. Obviamente, eu não vou dar resposta sobre isso, foge, inclusive, acho que é a minha capacidade, mas o que eu queria fazer é uma reflexão dentro, obviamente, do campo de pesquisa que eu tenho feito, né, em relação a essas questões, né. Então, além dessa motivação, vamos dizer, política, eu acho que em relação a essa crise, né, em que se coloca a própria ciência e o conhecimento racional, vamos chamar assim, acho que tem também diria que tem uma crise pessoal, vamos dizer assim, da minha própria relação com música, ciência e tecnologia. São 3 áreas que sempre circundaram o meu trabalho de pesquisa, né? Mas há muito tempo eu venho tentando olhar para essas 3 áreas de maneira crítica. E quero reforçar aqui que não se trata de criticar a maneira como a gente lida com essas 3 áreas, mas sim de se posicionar criticamente no trabalho que a gente faz em relação a elas, né? Então, eu vou falar sobre, o meu tópico vai ser o experimento e o experimentalismo, e muito superficialmente, né, eu estou tentando fazer uma relação, obviamente, entre essa aproximação entre as artes, especificamente a música, com a ciência, a partir da ideia de experimento, a partir da ideia de experimento científico, por um lado, e por outro lado, tentando abordar a ideia do experimentalismo como uma forma artística, né, como talvez um preceito da produção artística da modernidade, de maneira geral, e que busca, de certa forma, confrontar os modos, talvez, hegemônicos ou mais consolidados de fazer arte, né? Esse campo do experimentalismo musical, eu diria que perpassa toda a modernidade, mas ele é especialmente importante a partir do pós-guerra, né, segunda metade do século XX, onde isso se torna quase que um gênero musical, né? Então, o que eu vou fazer é colocar algumas questões levantadas justamente por essa intersecção entre experimento e experimentalismo, né? De alguma maneira, eu estou induzindo, né, a gente a pensar que esses 2 campos, eles se cruzam e fazem parte do que a gente chama de cultura moderna, cultura musical moderna, tá? Então, eu vou colocar algumas questões, né, para a gente refletir, possivelmente mais questões do que respostas, né? E eu começo com a questão central, ainda muito genérica, que é o que está implicado naquilo que fazemos quando a gente produz ciência e tecnologia, né? Seja ligada à música ou não, né? Essa, obviamente, é uma discussão longa, né? Mas existe na cultura acadêmica, especialmente, né, nos meios científicos e acadêmicos, uma cultura que considera que o papel central da ciência está justamente no avanço do conhecimento. Então, eu posso dizer isso por estar trabalhando um bom tempo, assim, junto a agências de fomento, né, a FAPESP, eu fui representante do CNPq, coordenei por muito tempo o programa de pós-graduação, tive algumas ações na CAPES, né, e toda vez que você está com um dilema, vamos dizer assim, né, você precisa resolver
para onde você vai direcionar um determinado recurso, para quem que você vai dar uma bolsa, né? Esse é o termo-chave. Bom, veja qual é o setor, qual é o projeto, qual é o pesquisador que pode contribuir mais para o avanço do conhecimento. Bom, eu acho que isso é importante porque a gente acaba entendendo esse avanço do conhecimento como algo neutro, né? A gente não questiona esse avanço ele vai sempre para uma direção, ele tem sempre um sentido. Esse argumento ele traz um certo conforto, eu acho que essa ideia, essa espécie de neutralidade que a gente usa quando produz ciência, ela está na base da ciência moderna, né? Esse conforto que a gente sente quando usa um computador, usa uma tecnologia, um microfone, quando a gente entra no laboratório, quando a gente escreve um trabalho acadêmico, né? Essa sensação de que a ciência ela está deslocada do resto do mundo, né, em algum momento, e que você pode pesquisar qualquer coisa, você pode fazer uso dessas ferramentas, né, de maneira livre, ela está na base de duas prerrogativas importantes para a gente produzir conhecimento, que é a liberdade e a imparcialidade. Né? Então, essa neutralidade acho que é um ponto fundamental. Por outro lado, eu acho importante a gente pensar que todo o avanço ele pressupõe uma direção. E essa direção ela está implicada em escolhas e condições. Né? Essas escolhas podem ser políticas, institucionais, econômicas, mas existe sempre por trás uma política dessas condições e existe sempre consequências dessas escolhas que a gente faz, dessas condições que nos são dadas ou impostas. Né? Então, hoje, a pandemia da Covid, por exemplo, traz essa coisa de que, dependendo de onde você mora, da sua condição social, da cor da sua pele, você está mais exposto ou menos exposto a um vírus, né? Não é que existe uma sociologia do vírus, mas existe uma dimensão que não é meramente biológica. Isso transcende os lugares e as coisas que a gente faz e a nossa relação com esse vírus para entender como é que ele age, né? Isso acontece com as ferramentas que a gente usa e com as teorias que a gente aplica. Né? É como se houvesse uma distinção nessa relação de sujeito e objeto, né, que a gente costuma usar na ciência, o sujeito separado do objeto, ela acho que merece ser problematizada em alguns momentos, e como se as coisas, as situações, as teorias e as ferramentas também tivessem algum tipo de subjetividade, né, nem que seja subjetividade entre aspas aí, né. Eu faço um parênteses aqui, a Patrícia falou no começo, né, como eu vou falar de várias coisas ao mesmo tempo, e eu não sei exatamente qual é a formação de vocês, ou as áreas principais de vocês, se eu estiver falando alguma coisa muito estranha, ou né, muito fora aí do normal, que é bem possível que eu fale, né, fique à vontade para me interromper a qualquer momento e perguntar, e a gente pode estabelecer uma conversa, ao invés de seguir o meu plano inicial aqui, não tem problema nenhum. Vou ficar até feliz com a interação com vocês. Tá? Bom, então, quando a gente contribui para o avanço do conhecimento, automaticamente a gente está dando também uma contribuição para a história, para a cultura, para a ecologia, para a economia e para a construção de relações de poder. Então, uma nova pergunta é essa. Um conceito, uma tecnologia, uma teoria, eles também são agentes políticos? Né? Não estou falando o uso deles, mas eles em si são agentes políticos. Por exemplo, eu posso pensar que uma determinada tecnologia é misógina, né? Ela tem um viés de gênero. Rapidamente vou comentar, quando eu acho que uma pesquisa que foi depois do doutorado, né? Está num livro que eu publiquei que chama Música e Mediação Tecnológica.
Um capítulo é destinado justamente ao estudo do processo de comercialização dos aparelhos de áudio, né, especialmente na primeira metade e começo da segunda metade do século XX, né. Daí, lá tem toda uma história de como a indústria fonográfica tinha dificuldade de penetrar dentro do ambiente doméstico. Daí, baseado justamente nesse paradigma estereotipado, né, de uma residência de classe média em que o marido trabalha e sustenta a casa e a esposa coordena o lar, né, comanda o lar. Eles sentiam uma certa dificuldade de trazer essas tecnologias do porão, da garagem, do quartinho ali, para a sala. E durante muito tempo, esse impasse, né, não conseguia ser resolvido até que a própria indústria, né, fonográfica localizou o problema e estava justamente nos móveis e nas interfaces desses aparelhos de som, né? Enquanto esses aparelhos tinham dispositivos que estavam para fora, manivelas, válvulas, muitos botões, né? Eles eram totalmente expelidos do ambiente doméstico. À medida que eles começaram a vender móveis com diversos tipos de madeira no revestimento, para combinar com a mobília, etc., isso pôde ser trazido para dentro de casa, e ainda assim existia uma disputa entre quem manipula esses dispositivos de áudio dentro da casa, né? Então, a esposa tinha que permitir a entrada, mas era uma espécie de demarcação de território do marido, né? Isso eu estou falando, parece uma coisa um pouco anedótica e estereotipada, né? Mas faz parte de documentos de administradores, né, de grandes empresas de música, de equipamentos de áudio ali nas décadas de 40, 50, né, e só coloquei aqui, tem uma coleção dessas propagandas, né, mas coloquei aqui 2 exemplos de propagandas, aí acho que são da revista Hi-Fi, né, uma revista destinada a audiófilos, que mostram claramente uma inclinação sexista, não só da propaganda, mas os próprios aparelhos, eles eram produzidos a partir de uma concepção que tinha uma inclinação de gênero, vamos dizer assim, né, bastante clara, né. De uma maneira, a gente pode pensar que um aparelho pode ser racista, né. Isso aqui é Shirley Chart, né, os cartões de Shirley, que eram cartões produzidos pela Kodak a partir dos anos 40, né, eles eram usados em laboratórios para padronizar as cores e tons de pele na revelação de fotografias, né, nos laboratórios fotográficos, né. Então, geralmente era uma foto tirada em estúdio de uma mulher branca, com cabelo ou loiro ou acastanhado, né, e isso servia para calibrar o filme da Kodak. Então, essas Shirleys, né, porque depois dessa foto várias outras vieram, mas eram pessoas, né, com fisionomias muito semelhantes, elas eram sempre invariavelmente brancas, né, e isso causava uma grande dificuldade para incluir fotos de pessoas de tons de pele mais escuros, né? Então, especialmente quando você fotografava uma pessoa branca e uma pessoa de pele negra, né, de pele mais escura, no mesmo take, na mesma foto, né, porque você não conseguia calibrar as duas tonalidades de cores, né, e o que acontecia é que você tinha uma super definição da pessoa branca e a pessoa negra tinha quase que uma mancha escura. E isso foi alvo de muitos protestos ali, tanto de cineastas, de fotógrafos importantes na época, como, obviamente, de movimentos ali de política racial, né? E só para enfatizar o quanto que isso era presente, né, a solução não veio desses movimentos, mas veio quando as indústrias de chocolate e de móveis começaram a protestar porque eles não conseguiam mostrar a diferença de cores dos seus produtos. E daí a Kodak foi obrigada a rever esses padrões, né? Eu vou passar 2... bom, isso a gente pode
pensar num momento mais recente, né, transpor isso para o momento digital, né, onde a gente tem a Nikon, que é uma marca, inclusive, oriental, né, que em 2010 lançou uma máquina que fazia reconhecimento facial, mas não conseguia reconhecer a face de pessoas de origem oriental. Achavam que essas pessoas estavam com os olhos fechados e não tirava fotos automaticamente. E o Google, um outro episódio, né, que tem a ver com o mesmo tipo de tecnologia, que em 2015 teve que se desculpar publicamente porque o seu algoritmo de reconhecimento de imagem tinha atribuído para pessoas de pele negra, né, que não eram pessoas, mas eram gorilas, né. Então, óbvio que tudo isso tem a ver com um viés político que está por trás, né, da produção das pesquisas e das tecnologias que foram geradas a partir daí. E eu tenho vários outros exemplos, vou passar muito rapidamente. A gente pode pensar se uma música pode ser uma espécie de violência, né? Eu coloco essas duas fotos em contraste aqui, dependendo da geração de vocês, talvez alguns se lembrem do programa Vila Sésamo, né? Vila Sésamo foi um programa infantil muito popular aí nos últimos, talvez, 40 anos, e o compositor que fez as trilhas, né, desse seriado, chama-se Christopher Cerf, ele, em algum momento da vida, ficou espantado em saber que parte do repertório que ele criou para Vila Sésamo era usado como tortura na prisão de Guantánamo, né? Existem vários trabalhos aí nas últimas 2 décadas falando sobre a questão da tortura a partir da música, né? Em Guantánamo, isso era recorrente. A gente tem muitos relatos agora, algumas pesquisas mostrando relatos de ex-prisioneiros, né, que contam como eles eram submetidos a música ininterrupta com um nível muito alto durante muito tempo, e que causava uma tortura que era aparentemente mais eficiente em alguns casos do que a tortura física, né, para extrair depoimentos, primeiro porque priva de sono, né, o sujeito, e segundo porque priva a sensação de subjetividade, e esse sujeito tem a sensação de que está o tempo todo ali sendo vigiado, porque o tempo todo tem algo em torno dele, né, no caso um som muito forte. E lamentavelmente um dos repertórios usados foi justamente a música do Vila Sésamo. Mesma questão, a gente pode falar, uma mídia pode ser colonialista, né? Então, se a gente pegar os minerais que compõem, né, o computador, o celular que a gente usa no dia a dia, e ver de onde eles vêm, a gente vai perceber, né, que muitos deles vêm de países como que fazem parte da África ou da América Latina, e que vêm de uma longa história, né, do período moderno, que é uma história completamente colonialista. E quando a gente compara isso com esse mapa, que é o mapa das rotas de despejo de descarte, né, de lixo eletrônico, a gente vê que esses pontinhos vermelhos, né, que são os países que recebem lixo eletrônico desses países que estão em verde, a gente percebe que existe uma repetição de países do mapa anterior e desse, de modo que alguns países vão produzir, ainda num sentido pós-colonial, material mineral para alimentar uma indústria que está fora desses países. Essa indústria lá no primeiro mundo vai se aproveitar desses materiais e vai retornar esse material na forma de lixo para esses países, né? Então, mas obviamente a gente pode argumentar, bom, mas isso não está isso não está nos dispositivos, não está na tecnologia, está no uso que a gente faz, né? Então, queria colocar então aqui 2 abordagens, 2 leituras que a gente pode fazer isso. Uma abordagem semiótica, que teve muito presente até os anos 80 do século passado, em que diz assim, o mundo, as coisas estão lá fora, o mundo é para ser lido, né? Então eu olho o mundo e vejo. Então tem uma separação entre sujeito e objeto muito clara, e algo que faz a mediação, que são as formas de representação. E uma abordagem material, né, tem muito a ver com antropologia, o que a gente hoje chama de cultura material, que eu queria trazer aqui, que
Teve assim, nós fazemos as coisas, e isso inclui não só as coisas concretas, mas as teorias, os conceitos, né? Nós produzimos as coisas, mas essas coisas nos fazem também. De modo que não existe uma seta direcional, né? Existe um imbricamento dessas duas dimensões, não existe uma separação entre sujeito e objeto. Para falar um pouco disso, eu vou trazer 2 exemplos musicais, obviamente, e que tem a ver com essa questão do experimentalismo e que tem a ver com trabalhos anteriores de pesquisa meus, e que eu vou comentar muito rapidamente, por uma questão de tempo, né? Um de 400 anos atrás, que é o trabalho da Camerata Fiorentina, e outro de 40 anos atrás, que tem a ver com o IRCAM, né? A Camerata Fiorentina, esses 2 exemplos são emblemáticos do pensamento moderno, por isso que eu estou trazendo esse, e eu acho que a Camerata Fiorentina, ela mostra uma espécie de início, né, desabrochar desse pensamento, dessa modernidade, e o IRCAM mostra uma exaustão, não digo um fim, porque a gente não sabe, a gente está muito próximo disso ainda, mas muita gente chamaria isso de uma passagem para a pós-modernidade, mas pelo menos uma situação de exaustão desse modelo, né? Então a Camerata é um grupo de aristocratas ali, humanistas, que se reunia lá em Florença, na Itália, no final do século XVI, onde eles discutiam filosofia, literatura, ciência, arte, e produziam música, né? Então foi um grupo muito influente ali na formação do pensamento cultural europeu naquele momento. E os intelectuais lá da Camerata criticavam o uso excessivo da polifonia, né, que era muito popular na época, porque eles achavam que o uso de muitas vozes na música dificultava a inteligibilidade do texto. E para se computapor a isso, eles traziam elementos ali da cultura clássica grega, né, para dar subsídios para a formação de um novo tipo de música, mais baseado na melodia acompanhada, né. Então, e tudo isso sustentado por argumentos da retórica ou da tragédia grega, né? Eles achavam que isso transmitiria melhor os estados de alma, os estados de paixão, do que aquela letra na polifonia que a gente não conseguia entender por causa da superposição de vozes, né? Então, isso foi importante porque vai originar essa ideia de música tonal que a gente tem, primeiro a ópera, e depois a ideia de muito do que a gente tem como tonalismo, que está justamente baseado nessa construção de uma linha melódica com uma base harmônica. E o segundo exemplo tem a ver com o IRCAM, um Instituto de Pesquisa e Coordenação Acústica e Música, lá na França, que ainda hoje, né, talvez já tenha tido uma importância maior, né, no cenário de pesquisa em música, especialmente até o final do século passado, mas é ainda hoje talvez um dos maiores centros de pesquisa em música e tecnologia existentes, né. Então eu começo falando do Vincenzo Galilei, que era justamente um dos membros da Camerata Fiorentina, e que vai instaurar dentro da própria Camerata Fiorentina processos de investigação que a gente hoje chamaria de pesquisa científica em música, mas que teve ressonâncias, né, em outras áreas. Então, por exemplo, essa outra gravura, tem de um lado, né, não, tá certo. Eu tenho de um lado a capa, né, do livro do Vincenzo Galilei, e do outro uma gravura representando, né, as relações pitagóricas de proporções entre alturas musicais, né, e é curioso que essa figura feita por Gafurius, né, em meados de 1400 ou começo de 1500, essa figura demonstra relações que foram transmitidas durante toda a Idade Média, desde da Grécia Antiga, né, e são relações erradas, matematicamente falando,
porque ninguém, porque, por exemplo, essa seção dos sinos aqui, não sei se eu consigo mostrar, né? Aqui onde tem os sinos, né, tem o peso e as proporções que eles precisam ter para ter uma oitava, né, elas seguem as mesmas proporções da corda, só que o sino não é uma corda, ele é um elemento tridimensional, então enquanto a corda precisa ter uma razão de 2:1 para ter uma oitava, o sino precisaria ter uma razão de 4:1, e ninguém nunca se deu ao trabalho, né, durante 2000 anos, de verificar experimentalmente essa acepção do Pitágoras, né? E o Vicêncio Galileu é um dos primeiros caras que vai trabalhar isso numa forma laboratorial. Ele vai pegar instrumentos, vai pegar o alaúde dele, criar uma espécie de oficina, onde ele vai trabalhar experimentalmente com problemas musicais, né? Claude Paliska, que é um grande musicólogo, né, tem um texto chamado Was Galileo's Father an Experimental Scientist? O pai do Galileu foi um cientista experimental, onde, dentro do contexto musical, ele fala muito sobre isso, e existem vários autores que vão mostrar mais para frente que o próprio trabalho do Galileu, né, quando ele escreve lá o texto sobre as duas novas ciências, ele fala sobre diversas questões que ele vai discutir ali, que tem a ver com o movimento dos quedas dos corpos, movimento no plano inclinado, movimento pendular, para os quais não existiam ainda instrumentos de medição temporal, né, cronômetros, coisas assim, precisos para você chegar a respostas com tanta precisão quanto ele chegou. E muitos pesquisadores argumentam que isso só foi possível dada a influência do laboratório, né, da pesquisa de laboratório que ele aprendeu com o pai, né? Então, coisas como botar no plano inclinado, pegar uma rampa e colocar trastes como se fossem, né, os trastes de um alaúde, e escutar o barulho de alguma esfera batendo nesses trastes e contar, né, como a gente contaria ali relações rítmicas ou de tempo musical, né, e fazer comparações que vinham da música para justamente trazer uma precisão nessas medidas, né. E depois Francis Bacon, que logo em seguida vai, de certa forma, formalizar todo esse modo, né, essa transformação na maneira de pensar ali no Renascimento, que saiu um pouco da concepção clássica, que pensava um modo a ciência como uma demonstração ou como uma dedução, e o Bacon vai trazer a ideia de que isso precisa ser, esse tipo de raciocínio, né, dedutivo, demonstrativo, que é herdado de uma parte da cultura clássica, ele traz uma série de enganos, e esses enganos precisam ser revertidos, e isso será feito a partir de um pensamento indutivo, que seria você levar a natureza para dentro do laboratório e pesquisar o seu objeto dentro do laboratório empiricamente, né? A complementação da dedução com a indução estão na base ali da ciência moderna, e isso está muito ligado, por sua vez, à constituição da ideia do laboratório, né? E a constituição do laboratório está, por sua vez, muito ligada à ideia de instrumento. Então, eu estou fazendo um pouco um resumo de um assunto que é mais complexo, mas espero que vocês consigam seguir o raciocínio que eu estou tentando montar aqui, né? Então, para o Bacon, né, para entender a natureza, a partir de um método agora indutivo, você precisa de novos métodos, você precisa de novos instrumentos, e esses instrumentos estão nas mãos do artesão e não do filósofo. Então, o filósofo é aquele que deduz, mas é o artesão que cria o instrumento. Então, a partir do século XVII, final XVI e XVII, vão surgir vários instrumentos que eles chamavam de instrumentos de distorção, né? Eles distorciam a natureza, né? Como lentes, a lente de um telescópio, por exemplo, mostra uma coisa maior do que ela aparentemente é, né?
E instrumentos musicais entram nessa categoria, porque os instrumentos musicais, eles, de certa forma, exercem sobre a natureza a mesma coisa que um telescópio, uma câmera, um tubo de vácuo, ou qualquer coisa, ou um microscópio. Eles regulam a forma como os sons acontecem. Então, quando você tem uma série de ruídos, sons que não seguem ali escalas diatônicas e cromáticas na natureza, quando você tem um instrumento, o instrumento regula, né, esse domínio de uma maneira muito parecida com o que acontece nos laboratórios. Então, os laboratórios vão ser baseados nesses elementos de elaboração, né, e daí vem a palavra laboratório. E tem uma frase, né, que é muito forte ali no Novo Órgão, que é um desses livros do Bacon, né, onde fala: a natureza seria o réu e os filósofos naturais os promotores. Ou seja, você vai forçar, em algum momento ele fala quase, você vai torturar a natureza para que ela revele os seus segredos. Isso tem a ver com algo que eu não vou falar aqui, para não estender muito, mas tem a ver com uma espécie de, que alguns autores chamam hoje de novo neocolonialismo, né? Esse colonialismo que a gente tem da natureza e que tem a ver com enfim, aquecimento global, etc., né? A gente está submetendo a natureza também a uma espécie de colonialismo. Bom, aqui tem uma citação que eu acho que resume muito bem o argumento que eu quero trazer, que é: os instrumentos, eles têm vida própria. Eles não apenas seguem uma teoria, frequentemente eles determinam uma teoria, pois eles determinam o que é possível, e o que é possível determina em grande parte o que pode ser pensado. Está num livro do Hawkins e Silverman, chamado Instrumentos e Imaginação. Acho que isso resume um pouco o argumento que eu quero chegar. E agora tento fazer uma relação entre a ciência e a música, né? É notável que a música instrumental, ela começa a se instrumentalizar na mesma época. É justamente nessa passagem ali do século XVI e XVII que uma música que é essencialmente vocal, ela começa gradualmente a se tornar instrumental. De certa forma, o instrumento musical, ele apresenta as mesmas características do instrumento científico. São precisos, estáveis e confiáveis. São produzidos por luthiers que têm as mesmas habilidades dos construtores dos mecanismos de relógio e das lentes oculares. A materialidade e a precisão dos instrumentos permitiram que a matéria sonora pudesse ser controlada e que se consolidassem os elementos musicais de maneira estável, né, os timbres, afinações, etc. Então, da mesma maneira que um instrumento científico regulou a visão acerca da natureza, o instrumento musical vai regular a produção da música. Essa estabilidade é um dos fatores, mas é um fator que parece bastante significativo, né? Essa estabilidade é um dos fatores que vai favorecer o desenvolvimento de uma ciência da música, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje. Também não vou entrar em detalhes sobre isso, mas faço uma comparação rápida, só para a gente ter a noção da significância disso, né? A gente não tem, por exemplo, uma ciência das artes visuais, ou uma ciência do teatro, como a gente tem, né, dentro do campo da música. E isso tem razões históricas, mas tem razões também que têm a ver com as características específicas da música e dos materiais musicais, né? Bom, eu faço agora uma ponte para o meu segundo exemplo, que seria o IRCAM, e depois eu tento fechar, né, as duas coisas. Então, fazendo um salto grande de alguns séculos, a gente vai para o século XX, onde, especialmente na segunda metade do século XX, a gente tem aí o experimentalismo, né, como um fator muito forte e determinante nas artes em geral, mas na música em particular. O experimentalismo na música, ele vai assumir posições muito contraditórias nesse período, também de uma maneira muito simplificada, eu consigo detectar dois polos, né, mas eu estou sendo bastante generalista, e esses dois polos se cruzam, mas a gente pode pensar, por um lado, experimentalismo muito inspirado no experimentalismo, no experimento científico,
e que está muito ligado à corrente de Darmstadt, que é, quer dizer, a corrente do serialismo integral, do pós-serialismo, que é a corrente dominante, vamos dizer, na música de concerto do Ocidente, vamos dizer assim, né? E existe uma espécie de meca onde isso, né, é discutido, que são os cursos de verão de Darmstadt, lá na Alemanha. E é um lugar para onde todos os grandes compositores vão e discutem os destinos da música, né, e a continuidade da tradição musical ocidental. Isso está muito ligado à lógica do serialismo. Eu não sei quanto, enfim, vocês têm conhecimento, né, dessa parte da história, né, mas o serialismo é uma forma de controle, vamos dizer, do material musical, das alturas, dos ritmos, das durações, dos timbres e até da forma musical, a partir de séries que são pré-determinadas, ou seja, o compositor parte de uma série e a música é composta a partir dessa série que é anterior à música, ou seja, a série ela é uma abstração a partir da qual a música é composta, e essa abstração ela meio que determina um pouco o que a série vai ser, né? Por outro lado, então esse serialismo está muito envolvido com uma aproximação da música serial com a ciência, especialmente acústica, a fonologia, a teoria da informação, e um experimentalismo mais associado, talvez, à figura de John Cage, que está ligado à indeterminação, à relação entre arte e vida, e um contraponto em relação às formas mais canônicas, né, da arte ocidental, né. Embora esses dois polos pareçam muito diferentes, ambos têm uma coisa em comum, que é uma espécie de ruptura com a subjetividade. No caso do primeiro experimentalismo, esse ligado ao serialismo, são a própria série, as formulações matemáticas que ficam entre o compositor e a composição. É quase como se o compositor fosse um executor dessas fórmulas matemáticas, igualmente neutras, né? Mais uma vez a questão da neutralidade, de forma a não criar uma relação de subjetividade tão intensa como existiu em outros períodos. E no caso de John Cage, embora essa questão da subjetividade pareça mais presente, né? Boa parte do repertório que ele produziu tem a ver com indeterminação, uso de sorteios com I Ching, o acaso. Então também é o acaso controlando algo que anteriormente estava a cargo da subjetividade, né? Então, esses dois elementos têm a ver com essa dicotomia, né, entre controle e abertura, né, e eles vão fazer parte do imaginário aí da música do século XX e fazem parte da modernidade, né. Então, faço aqui uma relação, né, quer dizer, o experimento na ciência, na política, né, ele vai ser aplicado também no comunismo, no fascismo, na democracia. São formas de experimento numa escala, né, que transcende o laboratório. E, por outro lado, isso acontece também na filosofia ou na ciência, né, pós-estruturalismo ou diversas outras formas aí que iam buscavam produzir um pensamento mais livre, né. Estou indo muito rápido. Vou tomar uma água, vocês têm a chance de... Bom, eu vou abreviar a discussão, né? Vou só reforçar a importância, né, dessa ideia de experimentalismo que oscila entre vamos dizer, uma inspiração cientificista e um experimentalismo que vai criar algum tipo de confronto com as formas mais tradicionais de arte e de pensamento, né? Isso é muito importante na arte do século XX como um todo, mas especialmente na segunda metade, na segunda metade do século XX, no caso da música.
gosto dessa citação do Edgar Winde, né, um historiador da arte, né, que também trabalhou muito com o Renascimento, mas ele fala sobre esse período e ele fala, nesse processo, a aproximação do espírito artístico e científico desempenha um papel importante. O artista, ao tomar o modelo das ciências aplicadas, acaba por afastar a arte do que é humano, e ao evidenciar o métier como um fim em si mesmo, e acaba por afastar a arte do que é humano, ao evidenciar o métier como um fim em si mesmo. O seu ateliê se transforma em laboratório no qual ele testa e verifica o funcionamento de suas obras, ou melhor, de seus experimentos, os quais são baseados em dinâmicas estabelecidas por um método sistemático e refinado. Esse processo todo, né, ele abre caminho, por exemplo, para que a gente, vou tentar adiantar um pouco aqui, chegar, por exemplo, num centro como o IRCAM, né? O IRCAM, ele vai funcionar como uma espécie de referência para a pesquisa musical a partir dos anos 70, pela forma como ele foi feito, né? Ele está associado ali ao Centro Georges Pompidou, em Paris, ele recebeu desde o seu início um aporte muito grande em termos financeiros, e ele tem como meta ali, naquele momento, de certa forma, resolver os dilemas do pensamento serial dessa escola de Darmstadt, que eu me referi agora há pouco. E ao invés de buscar novos caminhos, né, ele vai justamente reforçar o cientificismo e o formalismo estabelecido por Darmstadt, né? Então ele vai, na verdade, tentar legitimar, né, uma forma de fazer música, serialismo, música eletroacústica, mais tarde um pouco a corrente do espectralismo musical. Ele vai legitimar certas ferramentas em detrimento de outras, basicamente tecnologias de ponta, que, por sua vez, eram inacessíveis para boa parte das pessoas que fazem música naquele momento, e o de um pensamento musical, que é um pensamento formalista e cientificista, né? Eu gosto muito desse texto da Georgina Bor, né? Ela é uma musicóloga, uma etnomusicóloga, acho que a gente poderia dizer assim, com trabalhos muito importantes, talvez um dos grandes nomes da musicologia atualmente, né? E um dos primeiros trabalhos da Georgina, né, quando ela estava fazendo a tese de doutorado, ela fez uma pesquisa etnográfica no IRCAM. Ela foi lá e pediu para pesquisar o que acontecia lá dentro. Coisa que outras pessoas já haviam tentado fazer e não conseguiam, e ela mesma diz que foi vítima de uma espécie de sexismo ao contrário, né? Eles viram nela, ela era uma jovem britânica, muito nova, simpática, que aparentemente não poderia oferecer nenhum risco para aquela instituição poderosa, que era o IRCAM, né? E ela faz lá um trabalho etnográfico, ela passa lá há um bom tempo olhando o instituto de dentro, conversando com as pessoas, participando dos eventos, etc. Né? E ela mostra nesse livro, né, que daí é publicado quase 10 anos depois, em 95, como essa direção, e mais uma vez, essa direção muito clara que o IRCAM assume, era colocada como universal, da mesma maneira que os serialistas ali em Darmstadt fizeram na década de 50. Né? E como que ela relata, né, as contradições que o centro que se propunha, né, como um lugar de vanguarda no pensamento musical e que buscava pesquisas voltadas para questões gerais e universais, né, estava, na verdade, muito atrelado a um pensamento muito fechado, ou muito específico, né, dentro da cultura musical do século XX, muito em função da figura do Pierre Boulez, que foi diretor do centro, se não me engano, da fundação em 77 até 1992, talvez, né? E que essa falência das teorias seriais, ao invés de buscar buscar saídas por outras vertentes, né, vai justamente tentar reafirmar, reforçar essa tendência formalista e cientificista
do experimento. Bom, eu caminho aqui para fechar, né? Para que a gente possa ir um pouco mais rápido, eu vou ler aqui 3 ou 4 parágrafos, talvez 4 ou 5 parágrafos, para a gente encerrar aqui. Então, fazendo uma espécie de conclusão, né? A Camerata Fiorentina, ao se contrapor ao canto polifônico por meio de uma música baseada na melodia acompanhada, não apenas resolvia um problema musical, mas apontava para a forma como a música seria conduzida no Ocidente nos próximos 400 anos. Do mesmo modo, quando John Cage e Stockhausen apontam para a escuta do som como uma entidade autônoma, eles estavam buscando um universalismo que ignorava o lugar de onde eles falavam. Com isso, eles desenhavam em torno da música que praticavam um contorno que estabelecia exatamente o que estava dentro e o que estava fora. De modo inconsciente, eles contribuíram para aquilo que Mary Thompson, que é uma pesquisadora britânica, né, uma jovem pesquisadora britânica, chama de moralismo estético, em que outras formas musicais, que não fazem parte do seu cânone, né, são subvalorizadas. Por exemplo, John Cage, né, que é uma referência para a introdução das formas indeterminadas na música, negou abertamente a relevância do jazz, que já trabalhava de maneira complexa com improvisação desde o início da década de 40. Né? Tem o bebop, várias formas musicais já bastante avançadas em termos de improvisação nessa época. Não parece ser uma mera casualidade que Cage, mesmo com toda a sua ousadia, pertencesse justamente ao circuito dominante da música. Ele era branco, de classe média e homem. Enquanto a improvisação do jazz, né, ainda fosse um domínio de músicos negros e numa época de forte conflito racial. A história da música tendeu a colocar Cage como um revelador da musicalidade que habita os sons e silêncios que estão no mundo. Ao usar os sons que compõem o nosso ambiente, a nossa vida, Cage abdica do lugar de compositor genial. E essa é uma das grandes contribuições dele em termos de história da arte, né, pra gente. E ele é colocado como, abro aspas, para uma citação da Emily Thompson, da Mary Thompson, mais uma vez, ele é colocado como um modesto curador do fluxo sonoro. Essa associação implica no apagamento do lugar indubitável de compositor que ele ocupou, reportando-se a um argumento desenvolvido pela bióloga e filósofa Donna Haraway. Mais uma vez, Mary Thompson reforça essa relação entre o experimentalismo e a modernidade, em que ser modesto é a virtude modernista do cientista, cujo trabalho de observação não deixaria traços. E daí faço uma breve citação da Mary Thompson. Abre aspas, emaranhada com formulações de branquitude, masculinidade e eurocentrismo, essa concepção, está falando especificamente do caso do Cage, né, pertence a uma posição sem sujeito, a partir da qual o mundo é observado de qualquer lugar e de lugar nenhum, e da qual tendências ou vieses são removidos por meio de ofuscação. Da mesma maneira, fecha aspas, da mesma maneira, não é de se estranhar que a história da música ocidental tenha sido construída quase que exclusivamente por personagens masculinos e brancos. Mesmo em tempos recentes, essa patrilinearidade histórica, né, se mantém, como a própria Georgina Born mostra no seu trabalho de etnografia sobre o Irkã. O mesmo se dá quando saímos do experimentalismo musical e vamos para o experimento científico. Pelo menos num estágio inicial, a pesquisa em cognição musical, ela referendou o tonalismo como música de concerto, o tonalismo da música de concerto como sendo o que valeria a pena ser pesquisado em música. Isso só para dar um exemplo. Outro exemplo seria o próprio Helmholtz, que já tinha feito isso 100 anos atrás, né, quando ele escreve lá sobre as sensações do som, né, do tom, onde basicamente a ideia de som se confunde com a ideia de som musical.
né? E ele faz uma limpeza ali, eliminando tudo que possa aparecer como ruído ali, né? O IRCAM, assim como uma série de laboratórios semelhantes que existiram e existem, né, em todo o mundo, né, o IRCAM também legitimou um conhecimento musical formalista e científico em forte oposição às formas mais abertas de pensamento musical. Isso ocorreu mesmo no momento em que aspectos políticos, sensoriais, conceituais e vários outros representavam uma forte tendência nas artes em geral, talvez menos na música e em grande medida por causa dessas instituições como o IRCAM. Em boa medida, ao escolherem certos objetos de pesquisa, excluíram as formas de música que não se encaixavam em sua matriz formalista e tecnológica. É particularmente importante refletir sobre isso, uma vez que tanto essa música que se aproximou dos modos de fazer e pensar da ciência, quanto a ciência que observa essa música, estão, pelo menos contemporaneamente, abrigadas numa mesma instituição e estão sujeitas a um mesmo padrão institucional, que é o padrão da academia e da universidade. Esse sistema se mantém por uma espécie de loop, para usar uma metáfora aí que é uma metáfora muito corrente na música de vanguarda do século XX, né? Esse sistema se mantém por uma espécie de loop de uma produção artística que se pauta e é validada pelas suas próprias ferramentas de estudo e de análise. Então, de fato, para concluir, né, a ideia de que quando fazemos pesquisa estamos separados daquilo que pesquisamos é essencialmente falsa. Nós falamos tanto de um objeto, no nosso caso a música, quanto o objeto fala de nós, né, os pesquisadores. Quando os nossos discursos, nossos experimentos, histórias, as nossas análises, as teorias da música, né, quando nós construímos tudo isso, nós também ajudamos a construir a própria música, pois os discursos também são formas de ação. Lutar pela integridade do saber é essencial, especialmente neste momento. Mais uma vez, me reporto a essa crise para a qual estamos passando. E reconhecer isso é um ato político. E esse ato político só torna essa luta mais consistente e mais honesta. É isso. Obrigado. Estou aberto aí se vocês quiserem comentar alguma coisa. Fernando, obrigadíssima pela sua fala. Nossa, achei fantástica sua palestra. Você tocou em vários pontos que eu queria me aprofundar na discussão, mas a gente está aqui com o tempo, nós temos 1 minuto. Pois é, me eu acho que empolguei a gente vai ter que te convidar de novo para discutir uma série de pontos aí que acho que valem a pena a gente retomar. Mas, então, eu queria aproveitar esse 1 minuto, eu vou eu vou deixar as minhas perguntas, né, para os que estão aqui, para os ouvintes. Tem algumas aqui que foram colocadas. O Ricardo Gomes, ele diz: fantástico, professor, questionamentos muito pertinentes para o estudo da música. Tenho uma forte atração pelo experimentalismo e, como professor de música em escola regular, tento aplicar os conceitos nas atividades práticas. Você poderia dar alguma dica para esse contexto de aprendizagem? Ricardo, né? Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar desculpem pela extensão aí do tema, né? Eu vou tentar ser breve nas respostas também, mas fico aberto aí para discutir com vocês em outro momento. Enfim, lógico que a gente pode pensar em modelos, né, para aplicar isso. Lá no nosso grupo, lá no Som, tem o Rogério Costa, que trabalha com improvisação livre, e ele trabalha com isso há muito tempo, né? Ele tem uma orquestra chamada Orquestra Errante, que pratica isso de uma maneira muito, muito densa, né? Então, acho que tem uma maneira de a gente aplicar isso que é muito rica. A gente também tem experiência com oferecimento de oficinas de eletrônica para estudantes, vamos dizer, de ensino médio, coisas assim, que funcionam muito bem. Acho que o que é mais importante é a gente descortinar o que está por trás da música, né? E isso passa por mostrar que existem outras formas de música, outras formas de escuta, outras formas de se relacionar com a música, e acho que isso vem antes dessas ferramentas mais específicas, né, aplicadas, né, no campo da educação. Mas acho que elas são muito úteis, a gente usa,
dei aí 2 exemplos, um é a questão da improvisação, outra é a questão de oficinas, né, com dispositivos tecnológicos, são 2 coisas que funcionam muito bem, inclusive com público de pessoas que não têm uma formação musical regular, né, ou muito extensa. Tem um outro comentário aqui, da Carla, que diz que estudou piano por 9 anos e deixou a música desde 1996. Ele vai um pouco na linha dessa outra pergunta anterior, né? Gostaria de saber se tem alguma sugestão no campo do experimentalismo para uma possível retomada. Bom, dei 2 exemplos. Lá no próprio Som, a gente tem muita atividade nesse sentido, lógico que o núcleo faz outras coisas, né, mas tem uma produção artística que é basicamente voltada para práticas experimentais. A própria Orquestra Errante, que é conduzida pelo Rogério Costa, que é professor lá, é uma orquestra aberta, então, se você tiver vontade de participar, né, agora, com essa coisa da pandemia, eles estão ainda fazendo algumas atividades, mas é uma situação um pouco mais confortável, mas é uma orquestra aberta, tem muita gente de fora. Eu recomendo muito que você se aproxime, se você tem interesse de participar, né, não quase todo mundo vem da música, obviamente, mas não ter formação musical não é um requisito. E existe uma retomada de uma espécie de cena experimental, daí estou falando muito questão do gênero, experimentalismo, né, a partir dos anos 2000, e essa cena em São Paulo e Rio, pelo menos, que é onde eu conheço mais, ela é riquíssima, tem uma, como é uma rede que não sai na mídia, né, ela transita por, é uma rede meio underground, vamos dizer assim, né, às vezes a gente não fica sabendo, mas eles têm uma produção, assim, impressionante, né, se quiser ir 3 vezes por semana em alguma coisa, ver alguma coisa interessante em termos de produção de música experimental, em lugares alternativos, na casa de alguém, em espaços públicos, tem muita coisa que acontece em São Paulo, e essas pessoas formam uma rede, né, eu conheço muita gente que veio de outras áreas, chegou a essa rede como ouvinte, como espectador, e acabou entrando, e hoje faz parte, é músico, artista atuante dentro dessa rede. Enfim, é uma rede que está em crise também por questões da situação econômica, mas ainda é uma rede bastante atuante. É muito legal. Infelizmente, a gente vai ter que parar, né, por aqui, mas eu queria pedir para você, Fernando, se você pudesse colocar essas referências que você deu agora no final da sua apresentação, né, o link eu vou... da Orquestra Errante, enfim, todas essas referências que você mencionou, se você puder colocar junto da sua apresentação, a apresentação, né, como a gente sempre faz, fica disponível na nossa página institucional, e daí, enfim, todas as pessoas que tiverem interesse em, inclusive tem perguntas sobre esse texto que você leu no final, né, não sei se já está na sua apresentação que você vai me passar, né, ainda, algumas pessoas estão pedindo essas referências, né? Então, isso vai ficar disponível na nossa página, e para quem ainda está aí com dúvidas sobre essas informações que você colocou aqui. Tá? Eu vou pedir para você 1 ou 2 dias, porque eu posso te dar esses slides agora, mas talvez eu possa incluir os textos ótimo. que eu li, Ótimo. e nos slides tem essas referências, as referências bibliográficas, obviamente, que eu falei, sim, mas também alguns trechos que eu li eu posso incluir no slide. Perfeito, tá ótimo. Bom, muito obrigada, Fernando, pela participação. Gente, eu que agradeço, mais uma vez, desculpe pela Imagina, não, imagina, fala. A gente vai te chamar de novo. Tá. Foi um prazer. Foi um prazer tê-lo aqui, e obrigada a todos que acompanharam aqui essa conversa. E até a próxima, então. Tá bem, muito obrigado, gente. Um abraço, tchau, tchau.